Para quem não sabe, este é Olavo Bilac, fundador do parnasianismo no Brasil. O parnasianismo, segundo a Wikipédia, vem do Parnaso grego, está relacionado com o Parnaso grego, que segundo a mitologia grega é o nome dado a um monte da Grécia Central, morado de Apolo e suas musas. O movimento surgiu no Brasil no século XIX, combatia várias manifestações sentimentais do romantismo e pretendia o equilíbrio a partir dos modelos clássicos. Os poetas parnasianos defendiam a poesia perfeita em sua construção, rimas raras, métrica rigorosa, elevado nível vocabular. Assim propuseram uma poesia elaborada que primasse pelo rigor formal. O soneto, poema fixo de 14 versos, disposto em 2 quartetos e 2 tercetos, foi a composição poética mais explorada pelos parnasianos. O poema Vanitas, de Olavo Bilac, é um exemplo da poesia dessa época. Então, começando com esse busto aqui, gostaria de falar a respeito de um novo tipo de parnasianismo que está surgindo, que é uma espécie de neoparnasianismo, porque, como vocês viram aqui, parnasianismo é a busca pela forma sem se preocupar muito com o conteúdo. Ou seja, os poetas daquela época, do final do século XIX até mais ou menos 1922, quando o modernismo, em 1922 surgiu o modernismo literário, e assim como em outras áreas também da cultura, da arte no Brasil, que rompeu definitivamente com o parnasianismo. E a preocupação com o parnasianismo era a forma, ou seja, tinha as rimas, a métrica, a forma, assim, a estética. Havia uma preocupação exagerada com a estética em detrimento do conteúdo. Às vezes o conteúdo era uma porcaria, ou então você não conseguia entender nada do que os caras estavam falando. Só que o poema estava tão bem construído que a parte estética passava por cima do conteúdo, da parte do que realmente o poema queria dizer. Então, hoje, nós estamos vivendo uma espécie de neoparnasianismo. Por quê? Porque as pessoas estão mais preocupadas com a perfumaria, com a parte de fora, com toda a capa. No caso dos livros, para quem não sabe, eu já tenho 12 livros publicados pelo Clube de Autores. A maioria deles foi eu quem fiz a capa. Na verdade, todos eles, a capa foi eu que fiz. Eu usei as capas sugeridas pela editora e a ilustração foi eu que fiz, foi eu que desenhei na maioria dos meus livros. E muita gente não gosta de livros assim, muita gente prefere os livros mais assim, com capas caríssimas, alto relevo, aqueles desenhos feitos por computador, aquela coisa assim bem escandalosa, bem assim chamativa. E eu não sou assim, eu optei pelo simples, para que a pessoa se interessasse mais pelo conteúdo dos livros e não pela forma. Mas hoje em dia, infelizmente, a maioria pensa diferente, eles se preocupam muito mais com a forma que com o conteúdo. E na música isso também é muito visto, porque o conteúdo da maioria dos cânticos de hoje é o pior possível. Fala de sexo, fala de machismo, fala de alcoolismo, existem até apologias às drogas, homossexualismo, uma série de práticas condenadas por Deus. Mas a forma, a parte estética, os videoclipes, a parte assim de mídia, de visual dos CDs, dos DVDs, a própria fotografia, os jogos de luzes e os efeitos de foto e filmagem são tão exageradamente perfeitos, entre aspas, que acabam passando por cima de tudo o de ruim que existe na letra. Com relação ao YouTube também, isso tem sido muito visto. Como eu já disse naquele vídeo sobre trollagem clickbait, o conteúdo é o que menos importa. O que importa é se o vídeo é super produzido, se existe toda aquela parafernália de câmera, de luz e todo aquele visual. A edição do vídeo também acaba chamando a atenção das pessoas, e principalmente os títulos. Os títulos têm que ser chamativos, têm que ser bizarros, e quando você vai lá no vídeo, o conteúdo é uma porcaria, muitas vezes. E infelizmente é o que a geração atual está vivendo. E nós devemos nos preocupar muito mais com o conteúdo dos vídeos, dos livros, das músicas, enfim, de tudo.
do que com a forma, porque é por meio do conteúdo que a mensagem é transmitida. Porque quando você chama atenção demais para qualquer coisa, para qualquer manifestação artística, apenas pela forma, você está enganando as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Como se fosse uma propaganda enganosa. Você usa um método de propaganda para chamar a atenção das pessoas para si ou para aquilo que você faz e acaba enganando as pessoas. É uma propaganda enganosa. Mas a palavra de Deus não é enganosa, porque ela mostra exatamente a verdade, ela desmascara as coisas. E eu gostaria de passar para vocês um texto que está no livro de 1 Samuel, que mostra a respeito do chamamento de Davi, da unção de Davi. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 4 a 13, diz assim: Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, no caso, porque Saul tinha sido rejeitado como rei, Saul desobedeceu a Deus e Deus rejeitou Saul como rei, e Samuel foi enviado para ungir outro rei. E veio Samuel, no caso, a Belém. Então os anciãos de cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele, no caso Samuel: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, agora destacando esse texto, ele fala: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o Senhor vê o que está diante dos olhos, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, qual disse: Nem a esse nem escolheu o Senhor, nem a esse tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sam, porém disse: Tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido a esse. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os moços? E disse: Ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Ele disse assim: tem o mais novo, aquele menino magrinho, baixinho, feio. Tá parecendo às vezes. Ou seja, havia um preconceito com relação ao coitado. E a profissão de pastor naquela época era muito desprestigiada. E Davi estava lá pegando pesado, enquanto os irmãos estavam no bem bom. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos aceitaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. Ou seja, Davi era bonito. E apesar de ser discriminado pela própria família, Davi, pelo menos aparentemente, era bonito. Embora a beleza dele não fosse como a dos irmãos dele, mas enfim. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Aqui fala sobre bullying também, porque Davi sofria bullying em sua própria família. E às vezes você não precisa ser feio para sofrer bullying. Às vezes você pode ser aquele, no caso da escola, aquele aluno bem quietinho, bem comportadinho e tal, que não faz nada para ninguém, que anda de acrinho, e mesmo assim você sofre bullying. Porque você não se mistura a grupos, a gangues, enfim, você se não mistura com com os mais populares. E eu falei sobre isso no livro lá, A Lista Negra, porque o assunto do livro A Lista Negra é bullying. E a menina, a personagem principal daquele livro não era feia, era até bonita, mas ela sofria bullying por causa de uma série de coisas. No fim aconteceu tudo o que está lá no livro, aí você dá uma olhada ali se pular. E Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz o seguinte: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Porque, aqui falando sobre o coração, você, às vezes, você olha para alguém, porque o seu coração está dizendo que aquela pessoa é atraente, que aquela pessoa é isso e aquilo, mas o seu coração mente para você, porque a natureza humana é imperfeita, é pecaminosa. E você dá ouvidos mais o que o seu coração diz, o que a sua carne diz, e rejeita
aquilo que Deus quer mostrar para você. Então você acaba se dando muito mal, porque você não deve se preocupar com a capa, com a forma. Você tem que ver primeiro o conteúdo, ver se o conteúdo é bom, para depois se preocupar com outras coisas. E também sobre a aparência exterior, a preocupação demasiada com a aparência exterior, Jesus diz o seguinte em dois textos. Primeiro de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, porque por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Então, quando você for atrás de alguma coisa, de qualquer coisa, filme, livro, vídeo, enfim, seja lá o que for, até mesmo fora do meio artístico, qualquer coisa que você vê fora do meio artístico, procure saber se o conteúdo é bom, procure saber se aquilo que estão realmente oferecendo para você é bom, e não se deixe levar apenas pela propaganda, apenas pela perfumaria, pela parte estética, porque isso pode enganar você. E finalmente, algumas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Como em outra tradução, outra interpretação, diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de maldade, de rancor, ressentimento, mágoa, crueldade, a sua boca acabará falando. Basta ver os desabafos do Facebook, os desabafos de rede social. Você vai em qualquer rede social, quando você vê alguém desabafando, a pessoa, às vezes até não só por meio de texto, às vezes por meio de foto, por meio de vídeo, a pessoa acaba mostrando aquilo que realmente é. Então tem que tomar muito cuidado com esses desabafos de Facebook, com essas indiretas de Facebook, porque você pode estar sendo usado pelo inimigo sem saber. Então, o que eu poderia falar nesse vídeo? Procure não se ater apenas à forma das coisas, a parte visual, a parte estética, a capa, enfim, seja lá o que for, assim, externo. Procure saber o que existe por detrás, o que existe por dentro. Procure saber o conteúdo, para que por meio dele você seja edificado. E se o conteúdo for ruim, que você possa se afastar, tirar isso de sua vida, para que o inimigo não use isso contra você, para prejudicar você, sua família, as pessoas que você ama. Então que esse vídeo possa ter falado profundamente no seu coração. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe os seus favoritos, inscreva-se no meu canal, e que você possa priorizar a vontade de Deus acima de qualquer outra coisa, até mesmo daquilo que aparentemente é bom. Então que Deus abençoe e até depois, se quiser.